Espírito Santo, Ele é quem ministra, Ele é quem ensina, Ele é quem conduz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações e o refrigério do Espírito Santo sejam derramados abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos e projetos. Que bênção que mais uma vez nos encontramos nas primeiras horas deste dia para meditarmos na Palavra de Deus, nesta série de mensagens que tem como tema Atos do Espírito Santo, pois eu creio que o Senhor tem uma palavra de direção para a sua vida. Ele tem uma palavra de livramento para a sua família. Ele tem uma palavra de destino para você, para que você seja guiado pelas mãos do Senhor nesta jornada e no final deste dia você possa declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e guia-me mansamente às águas tranquilas. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 17, verso de número 30. A palavra do Senhor diz assim: Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Amém? É uma palavra de direção, é uma palavra de exortação, mas também é uma palavra de edificação. Enquanto eu não sabia que aquilo em que eu fazia era pecado, eu era ignorante. Então, por conta desta minha ignorância, Deus não levou em conta este pecado. Vejamos o contexto em que esta afirmação foi feita. Antes de chegar a Atenas, Paulo e Silas pararam em Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Lá eles pregaram sobre Cristo e a ressurreição, e como resultado houve a conversão de alguns judeus e muitos gregos e várias mulheres de alta posição. Os judeus não receberam bem esta notícia e fizeram um protesto. O argumento deles era de que Paulo e Silas estavam indo contra o governo de César, tentando dizer que havia outro rei e que ele se chamava Jesus. Com isso, os judeus estavam dizendo que o cristianismo era ilegal, já que, na época, o movimento dos cristãos nem era reconhecido como uma religião. Eles estavam defendendo o governo romano. Paulo e Silas tiveram que partir para outro lugar e eles foram para Bereia. Os bereanos, por outro lado, receberam bem o evangelho e novamente houve a conversão de judeus
gregos e mulheres ricas e influentes. Quando os judeus de Tessalônica, a cidade anterior, ficaram sabendo, foram atrás deles novamente. Cada cidade recebia o evangelho de uma maneira. Alguns rejeitavam e outros aceitavam bem. O mais importante, porém, é que sempre havia um bom número de convertidos. Quando Paulo e seus companheiros chegaram a Atenas, viram que a cidade estava cheia de ídolos e, enquanto Paulo discutia sobre isso na sinagoga com os judeus e gregos que já eram cristãos, chegaram ali alguns filósofos epicureus, estoicos, e os levaram até o Areópago. Epicureus eram hedonistas. Hedonistas são as pessoas que acreditam que a vida se resume nos prazeres mundanos. Estoicos eram panteístas, pessoas que acreditavam que Deus era uma força cósmica e que cada pessoa deveria viver o seu destino sem alterá-lo. Areópago era um local onde os filósofos defendiam as suas ideias. Paulo aproveitou a ocasião, falou sobre a situação espiritual deles e pregou o evangelho naquele lugar estrategicamente. Ele disse assim: ateniense, vejo em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um lugar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então anunciou o Deus bíblico, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. É o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas, pois nele vivemos, nele nos movemos e existimos, como disseram alguns dos profetas de vocês. E o apóstolo Paulo, ele conclui o seu discurso com esta palavra: Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependa. E esta palavra hoje está alcançando o seu coração com um propósito de lhe proporcionar uma oportunidade para que você faça uma reflexão da sua vida e deixe as coisas que para trás ficaram e agora todos nós venhamos caminhar para Jesus, porque Ele é o alvo das nossas vidas. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele ordena a todos, em todos os lugares, que se arrependam, para que venham o tempo do refrigério pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Eu sei que esta palavra lhe abençoou.
e eu quero orar por sua vida. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero apresentar esta vida preciosa. Quem sabe, meu Deus, alguém que neste momento se encontra perdida espiritualmente, cheia de confusão, de engano. Eu oro por você. Lhe apresento diante de Deus que a luz de Jesus brilhe na sua mente agora e você seja iluminado e veja Jesus. Deixe para trás o tempo da ignorância e receba Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Eu apresento a sua casa, a sua vida, a sua família. Ministro cura, milagres, restauração. Eu ministro sobrenatural, o agir de Deus na sua vida. Que o Senhor te encha de sabedoria e entendimento, que o Senhor te fortaleça, te restaure, que o Senhor te dê um final de semana cheio de cura, cheio de milagre, cheio de libertação e salvação, para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal. O Espírito